sentar um momento, amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria, sejamos todos nós bem-vindos na casa de Deus e oferecendo em ação de graça esta Eucaristia para as nossas famílias, ao mesmo tempo celebrando a primeira missa desta Semana Santa, que é a semana em que Jesus já vai abraçar frontalmente a realidade da nossa vida, que vai nos valer a salvação, fruto da morte, paixão, morte e ressurreição dele. E nós também, semana não é só semana em que vamos contemplar o que aconteceu a Jesus, o que Jesus viveu. A semana também que nós vamos entrar na nossa própria paixão, a semana que cada um também vai tentar chorar, olhar as suas fraquezas, olhar tudo que continua a causar morte de Jesus, isto é, nossos pecados. Amém? Como dizemos que Jesus morreu por nossos pecados. Então, a ocasião, Semana Santa é a semana de tentar encarar suas fraquezas para evitar que essas fraquezas não continuem a causar as dores, a angústia ao Sagrado Coração de Jesus. E somos ou seremos acompanhados com a profecia de Isaías, com o Evangelho de João. E nessa profecia de Isaías, meditaremos os famosos cantos do servo sofredor, para já ver o que Deus sonhou e deseja de cada um de nós. Isaías, hoje, ao dizer: eis o meu servo, o meu eleito, que eu recebo, cada um de nós é esse servo de Yahvé. E o canto do servo mostra a vocação, a missão desse servo. Então, acabamos nesse primeiro dia da nossa Semana Santa de receber o que é a vocação e a missão de cada um de nós aqui, através dessa figura do servo sofredor. Então, a primeira coisa é que, para Deus, somos os escolhidos, eleitos por Deus. E em nós, nos diz a profecia, somos os eleitos de Deus, em que se compraz a sua alma. Significa que Deus, através da vida de cada um de nós, Ele deveria se alegrar. Amém? Então, a primeira coisa que vamos questionar nessa nossa caminhada desta Semana Santa é se a minha vida ainda constitui uma alegria para Deus. Se a minha vida, Deus, através da minha vida, Deus se compraz, se alegra. A primeira vocação nossa é ser a alegria do nosso Criador. Amém? Por isso que o autor do livro ao Eclesiástico
vai dizer que a alegria do pai, o filho é a alegria do pai, os pais. Então, nós devemos sempre ter em conta que somos a alegria do nosso Criador. Depois de ser a alegria do nosso Criador, como estamos aqui também apresentando, oferecendo a Deus nossas famílias, essas palavras também devem cair nos ouvidos do filho e entender através dela a voz de um pai, a voz de uma mãe, de um genitor que está dizendo: eis aqui o meu eleito, o meu filho, em que se alegre a minha alma. Amém? Então, questiona-se também se tu és o filho que faz alegria do seu pai, da sua mãe. Porque o próprio Deus diz: eis aqui o meu eleito. Ele é o Criador, o Pai. Temos também a nossa mãe que nos criou, o nosso pai que nos criou. Eu quero colocar essa palavra na boca de um pai, na boca de uma mãe, e dizendo: eis aqui, esta aqui é o meu eleito, e nele se compraz a minha alma. Então, questão, preocupação primeira: se eu sou a alegria de Deus, se eu sou a alegria da minha família, no certo mundo. E depois, esse servo vai cumprir vários serviços, cujo o fundamento é a justiça, é a paz. Então, depois de questionar se eu sou a alegria do meu Criador, dos meus pais, agora qual é o trabalho que faço dentro da família em que eu estou, dentro da comunidade em que estou. A primeira coisa, a primeira tarefa aqui que coloca no servo é promover o julgamento das nações, isto é, a justiça. Justiça nas nossas famílias, paz nas nossas famílias, estou ali. E esse servo vai evitar a extravagância, o aparecer, como costuma ser, porque continua dizendo: ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. É um servo que faz um trabalho eficaz, seguro, mas na discrição, no silêncio, como para dizer que deixa de muitos discursos, mas que as suas ações possam expressar, possam falar, ao invés da sua voz, mas as suas ações que possam ser a expressão real do que você é. Então, é um servo humilde, do certo modo. Um servo humilde, que faz um trabalho seguro, forte e eficaz, numa discrição que só Deus sabe. Também é um servo que não vai prejudicar a ninguém. Amém? Tudo isso é a missão de cada um de nós. Não somente dessa Semana Santa, mas de toda a nossa vida. Eu servo. Então, o filho que eu sou, para o meu Deus, para a minha família, não vai prejudicar a ninguém, porque não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Não faz o mal. Até porque ele se deixa usar, se entrega para que através dele sobressaia, venha a vida. Amém? É um servo inútil, de um certo modo, que só tem deveres.
um servo inútil. Então, isso que é o nosso caminhar da Semana Santa. Cada um de nós, eu estou nesta família como servo. Eu estou nesta paróquia que também é uma família como um servo. Eu estou nesse serviço que também é uma família minha como um servo. E que quando cada um de nós vai se deixar guiar, animar, convicto, trabalhando nesse sentido, vamos ter menos reclamações entre nós, menos tristeza porque não fui reconhecido, porque não sou valorizado. Isso não é para uns, é para todos. Porque se for para uns, não vai dar certo. Tá? Isso é para nós todos. Significa que se encontra no mesmo lugar 5 pessoas pensando na mesma coisa, podemos ter a garantia que vai ter menos dificuldades. Porque cada um vai se sentir tem dever com isso ali, porque eu me sinto um servo, ele se sente um servo, ele se sente um servo. Ninguém está esperando ser servido. Cada um está lá disposto a servir. Então vamos pedir que essa profecia de Isaías possa se realizar nas nossas famílias, tendo em conta, primeiro, que somos os eleitos que são chamados a dar um pouco de paz, de alegria no coração de Deus, na alma dos nossos pais. Então, esteja na sua família esse eleito servo que se preocupa a dar um pouco de paz aos seus pais. Há muitos eleitos por aqui que não dão paz nenhuma aos pais. Amém? Sim. Há muitos eleitos, filhos, que não nem um pingo de paz à mãe, nem um pingo de paz ao pai. Ele começou a ser uma preocupação na concepção, no berço, até hoje, 20, 30, 40 anos, ainda é preocupação maior para a mãe, para o pai. Um servo falhado. Amém? É um servo que não respeita a mística do Criador. Não pode ser assim. Eu sou eleito, que fui recebido pelos meus pais, a fim de que esses meus pais possam se alegrar, se comprazer através de mim. Não seja então a tristeza daquele pai, não seja o pesadelo daquela mãe, não seja, não, por amor de Deus. Então, isso que é a nossa missão, a missão do servo. E a missão do servo vai até dar o melhor dele, o precioso. A missão do servo vai até para dar o melhor dele. Não espera receber o melhor, ele dá o melhor. Isso que Maria Madalena fez neste encontro que Jesus realizou dentro da sua casa. Maria Madalena, na sua qualidade de servo, reconhecendo o valor de Jesus e o tanto bem que Jesus fez na sua vida, ele oferece a Jesus o que ela tinha de preciosíssimo. Isso que Deus espera de nós. Jesus, na Semana Santa, espera que nós possamos lhe dar o que temos de mais valoroso. Embora que nem um pouco de tempo temos para Deus hoje em dia. A sociedade nos rouba tudo, até o tempo. Nos rouba, nos tira até a disponibilidade. Mas Maria Madalena vem hoje para dizer, tá bom, tu quando Jesus, acolhendo Jesus na sua vida, lhe dá um pouco do que tem de precioso. Esse precioso em função do que Jesus representa para ti.
É como Ele, para nós, Ele é tudo que temos, tudo que somos, portanto, Ele merece tudo. Não sejamos os que vê Jesus como algo através do qual podemos ganhar tudo, mas também podemos ver Jesus como algo por detrás do qual podemos dar tudo. Dar tudo. Que nós também aprendamos a ser esses servos que vão dar um pouco do seu precioso tempo. Tempo. Não é mais esse perfume de nardo. O nosso perfume de nardo é o nosso tempo que vamos dar a Jesus durante esta Semana Santa. Que vamos dar aos nossos familiares durante a Semana Santa. O nosso precioso hoje é tempo. Até porque os anglófonos chegaram a dizer time is money. É tão precioso que tempo é mais precioso, a coisa mais preciosa que temos. Então vamos dar um pouco de tempo a Jesus. Vamos dar um pouco de tempo ao irmão. Vamos dar um pouco de tempo a quem cruzar o nosso caminho, para que através de nós, todos que cruzaram o nosso caminho possam ter a vida e a vida em plenitude. Que Deus acompanhe a nós durante essa Semana Santa e esteja presente nas nossas famílias todos os dias das nossas vidas, para que essas famílias unidas, como a família Sagrada de Nazaré, que é o nosso modelo, unidos, harmoniosos, enfrentando as batalhas do dia a dia na unidade, enfrentando os desafios do dia a dia na unidade, como Jesus, Maria e José enfrentaram a vida na unidade, na harmonia, e isso fez com que esta família tornasse a referência para nós. A sua família também pode se tornar uma referência para o seu bairro, a sua família pode se tornar uma referência para a sua comunidade. Que sejamos, portanto, esses modelos, essas inspirações que vão ajudar a outras famílias a melhor se autodeterminar e a melhor levar a sua existência. Possamos ser um pouquinho como esta, porque nós, olhando ela, vamos tentar viver como a Sagrada Família. Sim, tá bom. Mas tu também faça com que o outro diga que vamos tentar viver como esse casal ali. Vamos tentar viver como essa família ali. Amém? Isso que somos chamados a ser. Somos luz do mundo e sal da terra. Então, nós nos inspiramos da Sagrada Família, que outras famílias também possam se inspirar das vossas famílias, na harmonia, na unidade e na solidariedade, enfrentando os desafios do dia a dia, unidos e juntos. Isso que Maria e José nos ensinou. Isso que nós também somos chamados a ensinar aos outros nossos irmãos e irmãs, que nem sempre têm o tempo de vir aqui e ouvir essas coisas. Mas nós que viemos para ver e ouvir essas coisas, levam-as lá aos outros, até as famílias que nunca pisaram na igreja possam viver o Evangelho através de cada um de vocês, através de cada um de cada uma da vossa família e cada um do vosso lar. Possa ser um Evangelho aberto lá no bairro, lá na rua, lá na quadra, que possa, através de vocês, a palavra de Deus possa chegar até lá. Que Deus abençoe, então, a todos nós e, sobretudo, de modo particular, abençoe nossas famílias em que hoje oferecemos a ação de graça a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.